no Desinformando de hoje, o Enem nem começou as inscrições e já tem fake news. E a produção da ignorância também é parte de estudos. E no fake hoje tem um baixinho que não é tão baixinho assim. Não saia daí, Desinformando está entrando na rede. Olá, eu sou o professor Cláudio Magalhães e aqui do meu lado está o doutorando, grande jornalista e pesquisador sobre a desinformação, Diego de Deus. Estão aqui toda semana, toda segunda-feira, trazendo para você o que há de mais atual sobre a desinformação, para que você possa servir como multiplicador contra esse grande mal do século. Aproveita aí, curte, registre-se, coloca o sininho para que toda vez você está sabendo quando está entrando um novo vídeo no ar. Não se esqueça que também já estamos nas plataformas de áudio, tanto no Spotify como no YouTube Music. Aproveite também e vê os episódios anteriores. Vai lá, faz aquela maratonada para você ficar sabendo, porque a desinformação é fundamental contra a desinformação. Falando nisso, não vamos perder tempo. Tem um caso muito casual, né, muito factual que a gente precisa tratar agora. Solta aí. A desinformação não se cansa, né? Aliás, muitas das vezes ela antecede qualquer que seja a informação. É o caso do Enem. As inscrições nem estão abertas e já temos fake news sobre isso. Como é que é isso, Diego? Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Muito bem colocado, né? Dessa vez a desinformação se antecipou, porque geralmente ela se apropria daqueles assuntos que estão, né, sendo discutidos, e dessa vez ela deu um passo adiante e chegou à frente sobre o Enem, que é um assunto que costuma mobilizar muitos jovens, principalmente nessa época onde estamos aí às vésperas da abertura das inscrições, desse momento, né, para a realização desse exame que é tão importante para boa parte dos jovens de todo o país. Vale lembrar que a abertura dessas inscrições, professor, vão acontecer somente no dia 26 de maio. Portanto, mais daqui 2 semanas, né? Daqui 2 semanas e meia, mais ou menos. E aí, golpistas criaram um site bem parecido com o layout do site oficial do MEC, pedindo informações pessoais dos estudantes e também cobrando, né, determinadas taxas para, obviamente, conseguir lucrar a partir do pagamento dessas falsas inscrições, né? Muita gente acabou caindo nesse golpe, mas isso já chegou ao conhecimento do Ministério da Educação e também de demais órgãos competentes que passaram a investigar o caso para tentar aí, pelo menos, não fazer com que mais pessoas caiam em um golpe como esse, né? Um caso que chamou bastante atenção na última semana e que repercutiu em vários portais de notícias aqui no país. É importante a gente lembrar, viu, pessoal, que o Diego tem sempre alertado que, embora as desinformações e as fake news circulem, muitas vezes ali ligadas às questões políticas, em grande parte ela tem ali por trás uma questão econômica, né? E principalmente ganhar dinheiro de forma ilícita. Não só como desta vez, que é claríssimo, né, a manipulação para que você possa ganhar dinheiro ilicitamente, como também nas clicagens, nos compartilhamentos que as grandes big techs acabam lucrando com a transmissão de qualquer que seja a informação, independente se ela é falsa ou não. Claro que a desinformação tem muitas questões políticas, essa é fundamental da gente estar sempre discutindo, mas não é só. A questão econômica aparece muito, e isso, claro, os marginais da criminalidade, né, aproveitam desses momentos para poder ganhar dinheiro. A gente precisa ficar esperto com isso. Vamos tratar disso ainda no último quadro. Antes disso, é importante a gente lembrar que muitas vezes a falta de informação é confundida com a ignorância. Mas a ciência, que é o que a gente gosta de trazer para esse videocast aqui de literacia midiática, nos ajuda a esclarecer essas diferenças. Roda aí, Di. Rapaz, outro dia eu estava numa questão, num debate, por assim dizer, com uma pessoa das forças policiais, e aí existe uma história
de que se as pessoas estão caindo em golpes como esse, que a gente acabou de falar, do Enem, ou em outros que acontecem, isso é muitas vezes culpa da vítima. Ah, as pessoas já sabem que isso acontece, as pessoas não prestam atenção, as pessoas vão nos links, mesmo sabendo que isso pode dar algum prejuízo, e aí acaba culpabilizando a vítima. Então, o estudo da ignorância, de que efetivamente falta de informação, estudo de ignorância, é algo que a gente deve colocar na nossa pauta, não é, Diego? Como é que é isso? Pois é, professor, um termo que eu confesso conheci recentemente por parte desse sujeito aqui, o Francisco Ângelo Coutinho, o Chico da Faculdade de Educação da UFMG, que tem esse artigo em parceria com o Fábio Augusto Rodrigues e Silva, lá da UFOP, em que eles discutem essa ideia de agnotologia. O que é esse termo tão estranho, né, professor? Eu vou dar um passo atrás para a gente poder chegar na agnotologia, que seria justamente a ideia de traçar um campo de estudo voltado à ignorância ou à produção da ignorância. Esse termo ele foi proposto por um sociólogo norte-americano chamado Robert Proctor, ainda lá no século passado, no final do século passado. E ele parte da epistemologia. O que é isso também? A epistemologia é o campo da filosofia que estuda as diferentes formas da produção do conhecimento. E aí o Proctor teve a ideia de que, olha, a gente tem estudado de que maneira que o conhecimento é produzido, mas em consequência disso, a gente sabe também que muitos conhecimentos acabam sendo silenciados, porque eles, de alguma maneira, não ganham relevância nessa lógica de produção do conhecimento. Então, vamos olhar para essa produção que não é considerada e entender de que maneira que ela também incide na própria produção do conhecimento. E foi aí que ele partiu para essa ideia de estudar a ignorância, ou estudar aquilo que muitas vezes passa a ser silenciado. E aí a ideia de agnotologia surge como se fosse um campo paralelo de estudos à epistemologia, né? De um lado a produção do conhecimento e do outro a produção da ignorância. Esse é um tema que a gente pretende voltar nos próximos episódios, porque ele é bastante complexo e muito interessante para a gente tratar sobre a desinformação, mas o Proctor vai dizer que existem 3 maneiras em que a ignorância é produzida. A primeira delas seria a forma mais simples, a ignorância que parte da falta do conhecimento. Né? Quer dizer, você ignora determinado assunto porque você não tem conhecimento a respeito dele. Só que o Proctor vai dizer o seguinte, realmente, só que é justamente a partir dessa lógica que o conhecimento científico avança. Afinal de contas, é a partir da falta do conhecimento de algo que os métodos científicos se organizam, se mobilizam para tentar preencher aquela lacuna que não possui um conhecimento. Né? Mas é uma forma bastante interessante da gente pensar, e etimologicamente falando, agnos significa, vem de uma etimologia grega, o a vem do prefixo de negação, e gnos vem da ideia de conhecimento. Portanto, a agnotologia, ou de agnotology, que é o termo original do Proctor, incide literalmente no não conhecimento de. E aí, a ignorância acabou sendo o termo mais utilizado para poder tratar a respeito disso, mas, como eu disse, são 3 maneiras de produzir ignorância. Vamos passo a passo, esse é o primeiro. Nos próximos episódios a gente desmembra um pouquinho mais e aprofunda um pouquinho nessa ideia. Quero entender mais isso mesmo, parece bem interessante, porque você coloca como uma impressão de que na minha produção da ignorância, ela também pode ser uma política social, né? Feita por detentores do poder, não é verdade? Com certeza. Um trabalho muito interessante, inclusive o pessoal da graduação tem feito, graduação em jornalismo na UFMG, que tem feito ao longo desse semestre, é o seguinte, é um grupo formado por pesquisadoras, por estudantes, que observaram existir uma falta de informações sobre tribos indígenas latino-americanas em ferramentas de inteligência artificial. Então, quando elas procuram, por exemplo, no ChatGPT informações sobre tribos indígenas latino-americanas, o ChatGPT não dá as informações que elas pedem e acabam dando informações sobre tribos indígenas norte-americanas. Portanto, a gente já nota aí uma relação de poder onde o conhecimento é produzido em detrimento de outros conhecimentos que são silenciados. Nesse caso, tribos indígenas latino-americanas. Então, é um trabalho que está em desenvolvimento e que cabe nós aqui, inclusive, quando pronto, a gente trazer também no Essa Informa para a gente discutir um pouco. Extremamente importante, né? Se a inteligência artificial ela busca na fonte de conhecimento que supostamente deveria ser um conhecimento universal e ela mesma não dá as respostas, significa que esse conhecimento já está editado
muito editado nesse suposto conhecimento mundial. Aliás, esse conhecimento mundial é o que nós vamos falar agora no próximo quadro. Diego, é de conhecimento mundial como era a figura do Napoleão Bonaparte, né? Grande militar, imperador francês. E aí, na nossa imaginação, quando se fala sobre ele, imagina-se aquela figura do baixinho, gordinho, com a mão na altura do peito, e essa imagem que está nos livros e que acometem também. E aí você fez uma pesquisa e notou que as coisas não são bem assim, não, né? Exatamente, professor, até aproveitando também a esteira de que na última semana completou-se 236 anos desde a eclosão da Revolução Francesa, na qual o nosso amigo aqui, Napoleão Bonaparte, fez parte, foi uma das figuras mais importantes. Bom, Napoleão sempre teve, né, esse estereótipo de ser um cara baixinho, gordinho, e como que ele foi tão poderoso assim, como que ele conseguia exercer tanto poder e até ser temido por muitas pessoas, sendo uma figura tão caricata como essa que está no imaginário de todo mundo. De fato, Napoleão Bonaparte, nos parâmetros contemporâneos, ele era considerado um homem baixo, cerca aí de 1,67 m de altura. Porém, professor, naquele contexto, essa era a altura média das pessoas lá no século XIX, no século XVIII, né, entre o século XVIII e o século XIX, naquele contexto histórico. Portanto, é muito importante a gente sempre considerar também as condições em que esse conhecimento muitas vezes é produzido. Porque o que para nós hoje aqui é um cara baixinho, que não colocaria medo em ninguém, foi historicamente um dos grandes imperadores de todos os tempos, né? E assim, não foi a altura ou a falta dela que diminuiu essa história, diminuiu os feitos que ele teve a partir disso. Não, e vamos lembrar, né? 1,70 m também não é um baixinho, né? Não, hoje eu imagine que, inclusive, que é uma altura média do brasileiro, né? Você vai ter hoje essa altura. Claro que você está tendo, nos últimos anos, adolescentes mais altos, até por uma questão, né, alimentar, essas coisas todas, mas até pouco tempo, 1,70 m era a altura mediana dos brasileiros, dos humanos como um todo, né? E ainda assim, essa questão de chamar 1,70 m como baixinho, ele está no pacote de fazer com que a figura histórica tenha um valor menor. É claro que a gente sabe disso, porque o Napoleão ele foi contra uma revolução que supostamente, né, daria, naquele princípio ali, um lado mais social, e que no final das coisas não se mostrou tão terrível como as coisas anteriores. Mas certamente a Revolução Francesa serviu de parâmetro para uma nova maneira de pensar o mundo, sem necessariamente estar dependendo de reis e de deuses e coisas nesse sentido. E é claro você voltar a isso, tem um retrocesso nesse momento, e esse retrocesso ser, de novo, um sujeito, né? Claro que isso aí vai ter toda uma carga ali de, no mínimo, ressentimento. E aí, com ressentimento, você vai colocar ele como um baixinho, como se a mão que ele estivesse colocando ali, ele estaria com úlceras, né? Falava que ele tem isso, por isso que ele estava. Vê se o cara ia querer ser retratado segurando ou mostrando dor. Então é óbvio que aquela mão ali tinha uma representatividade que nada tinha a ver com dores que ele podia estar sentindo, entre outras coisas que falavam dele. É importante a gente estar sempre pensando nisso na história, esse papel, essa imagem, como foi construída, não é isso? Aliás, estou aqui antecipando o próximo quadro. Solta aí. Entrei na sua seara aí. Manda dica para nós depois dessa experiência de hoje. Principalmente, né, professor, a respeito desse site falso relacionado ao Enem. Uma curiosidade sobre esse site que o pessoal estava clicando e caindo no golpe é que ele estava sendo patrocinado por meio das ferramentas do Google Ads. Portanto, o Google, enquanto uma plataforma, oferecia um espaço para que estava recebendo para que esse golpe também pudesse ser aplicado e, por consequência, levado para mais pessoas. E essa, né, um grande dilema, uma grande crítica que as plataformas recebem, que é justamente a responsabilização ou a falta delas. Porque, geralmente, essas plataformas são plataformas de tecnologia e, portanto, teoricamente, elas não têm responsabilidade por aquilo
que elas compartilham, ou enfim, aquilo que elas oferecem em espaço enquanto tal. Então, dica aí para quem vai fazer o Enem, para quem não quer cair em golpe, sempre verificar se aquele conteúdo não está sendo pago, se for, já é um indício aí de alerta que a gente pode considerar. E nesse caso relacionado ao Enem, gente, vamos direto no site do MEC, vamos direto no site do governo federal, porque lá sim a gente vai ter as informações fidedignas que vão ser capazes de oferecer segurança durante esse processo de inscrição, que mexe muito com as emoções das pessoas, né? A pessoa fica preocupada se não vai dar certo, se o site vai travar e tudo, então isso também pode até ser utilizado também para favorecer a aplicação de golpes. E a emoção é porta aberta para a gente baixar o critério e aí ser enganado. Vamos não deixar isso acontecer, vamos nos manter informados e brigar contra a ignorância. Um abraço e obrigado por tudo, Diego. Valeu, professor. Até a próxima, se Deus quiser.